Então vamos lá, pessoal, vamos resolver essa lista aqui sobre razão e proporção, tá? No item 1, nós temos o seguinte: Eduardo tem 12 anos e seu pai 36 anos. Calcule a razão, ou seja, a divisão, entre as idades de Eduardo e seu pai. Então, olha só, Eduardo e o pai dele, a razão entre as idades é idade do Eduardo, 12 anos, e do pai, 36 anos. Poderíamos dividir o numerador por 12 e ficarmos com 1, e dividir por 12 e ficarmos com 3. Ou seja, a razão entre as idades é 1/3. Agora no item 2, olha só, dos 50 alunos de uma classe, 35 são meninas. A razão, ou seja, a divisão, entre o número de meninos e meninas é, então meninos, vamos colocar, por exemplo, A e meninas B. Número de meninos, pessoal, se nós temos 35 meninas, nós vamos ter 15 meninos para um total de 35 meninas. Dividindo, por exemplo, por 5 o numerador, nós vamos ter 3. E dividindo por 5 o denominador, nós vamos ter 7. Então, a razão entre o número de meninos e meninas é 3/7. No item 3 agora diz o seguinte: calcule a razão entre as áreas de um quadrado de lado 5 centímetros, tá? Um quadrado de lado 5 centímetros, e um retângulo de base 2 e altura 0,3 decímetros. Primeira coisa, né, pessoal? 1 decímetro são 10 centímetros. Então, nós temos 0,3 vezes 10 vezes 10 centímetros. 0,3 vezes o 10, nós teremos 3 centímetros. Tudo bem? Então, esse retângulo possui, então, base 2 e altura 3 centímetros. Então, ó, vamos supor que aqui é a base dele, 2 centímetros por 3 centímetros, 6 centímetros quadrados. Enquanto que o quadrado possui lados 5 centímetros, 5 por 5 teremos 25 centímetros quadrados. Tudo bem? A pergunta, olha só, calcule a razão, ou seja, a divisão, entre as áreas de um quadrado. Então, a área do quadrado e a área do retângulo, a razão será 25 por 6. Essa é a razão, lembrando que a razão aqui nesse caso, 25 centímetros quadrados por 6 centímetros quadrados, as unidades se cancelam, nós ficamos a razão sem unidade alguma. Beleza? No item 4, nós temos o seguinte: x está para 5, olha só, o x está para 5, assim como, ou seja, igual, né? O 4 está para 10. 4 está para 10. Qual o valor de x? Olha só, esse 5 está dividindo, ele passa multiplicando 4. Então, nós vamos ter que o x é justamente 5 vezes o 4 é o 20. E 20 dividido por 10, nós vamos ter o x, então, valendo 2. Ok? Agora, no item 5, nós temos assim, ó, determine dois números, tais que a razão entre eles é igual a 2/3 e cuja soma é 25. Vamos pensar nos números aqui, ó. Número A e número B, então a soma diz que é 25. E a razão entre eles, ou seja, a divisão entre o A e o B, essa razão é 2/3. Bom, aqui a gente pode isolar um e substituir no outro. Por exemplo, aqui em cima, se nós isolarmos o B, nós vamos ter que o B é exatamente igual a 25 menos o A. Substituindo aqui embaixo, nós vamos ter o seguinte, ó, nós vamos ter o A dividido pelo B, que é 25 menos o A, isso aqui é igual a 2/3. 2/3. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, nós vamos ter o seguinte: 3 vezes o A
é 3A. E o 2 que multiplica todo o denominador, 2 vezes o 25, nós vamos ter o 50, e 2 vezes o menos A, menos 2A. Este menos 2A vai lá para o lado esquerdo, trocando o sinal, fica positivo. Então, nós vamos ter o 3A com mais 2A, 5A igual a 50. O 5 está multiplicando, 10 dividindo, portanto, A, 50 dividido por 5, o A, ele vale 10. Se o A vale 10, pessoal, e a soma é 25, a gente pode substituir o A aqui, ó, 25 menos o 10, o B é 15. 15 mais o 10, a soma, resultado 25. Então, e o B mede 15, tá? Vale 15, né? Tá aqui os dois valores. Beleza? Agora no item 6, olha só, determine dois números positivos, tais que sua razão é 5 quartos. Vamos pensar em A e B, ó. A razão entre eles, então, é 5 quartos, tudo bem? E cuja diferença vale 7. Agora é o seguinte, ó. A gente não pode fazer a diferença B menos A. Por quê? Se o A aqui, ó, o numerador, no caso, é o 5 e o B é o 4, o valor do A é um valor maior do que o do B. Então, se a diferença é 7, nós poderíamos botar, então, A menos o B é igual a 7. Se nós chegamos à conclusão que o B, por estar para 4, assim como o A está para 5, o B é menor. Então, se nós fizéssemos B menos o A, o valor do B é menor do que o valor A diferença seria um número negativo aqui no caso, seria menos 7. Então, cuja diferença vale 7, então A menos B é 7. Bom, nessa situação aqui embaixo, se isolar o A, eu vou ter então que o A é justamente igual a 7 mais o B, né? Passando o menos B para o lado direito, ele fica positivo. E nessa situação aqui de cima, poderíamos fazer assim, ó. No lugar do A, colocar 7 mais B, ou B mais 7, tanto faz, né? Então, 7 mais o B, dividido aqui pelo B, o resultado é os 5 quartos. Tudo bem? Vamos fazer o quê, pessoal? Igualdade de duas frações, a gente multiplica cruzado. Então, nós vamos ter, por exemplo, ó, o 5 multiplica o B, teremos, vamos voltar aqui em cima, ó, 5B é igual. O 4 multiplica todo esse numerador. 4 vezes o 7 é o 28, e 4 vezes o B mais 4B. Este 4B vai para o lado esquerdo trocando o sinal negativo. Então, 5B menos o 4B, teremos o B. Ou seja, o B, chegamos à conclusão que ele vale 28. Tá? Se o B vale 28, a gente pode colocar aqui e descobrir o valor do A. Então, nós vamos ter que o A é igual a 7 somado com o B, que é o 28. 7 mais 28, o valor do A, portanto, 35. Ok? Pessoal, no item 7, nós temos assim, ó, obter as 3 partes do número 42 e diz o seguinte, essas partes, elas são proporcionais a 1, 2 e 3. Nós poderíamos fazer isso daqui de uma maneira que eu utilizei lá no vídeo, tá? Expliquei utilizando aquela história do K. Lembra? Se eu disser que é proporcional a 1, proporcional a 2, proporcional a 3, então a proporcional a 1 é 1K, ou simplesmente o K. Mais a segunda parte, que é proporcional a 2, 2K, mais a terceira parte, que é proporcional a 3, 3K. Tudo bem? Essas 3 partes juntas aqui resultam no número 42. Então, obter 3 partes do número 42. Eu vou dividir o número 42 em 3 partes. Uma proporcional a 1, a outra proporcional a 2 e a outra proporcional a 3. Somando aqui, nós vamos ter 6K. Isso aqui é igual a 42. O 6 está multiplicando, desce dividindo. Então, o K será 42 dividido por 6, resultado é 7. O K aqui, no caso, é a constante de proporcionalidade. Então, nós poderemos, não vou nem utilizar aqui, ó, vou utilizar esse lado de cá. Nós poderemos dizer que essas 3 partes aí são proporcionais, então, olha só, 1K é 1 vezes o 7. 1 vezes 7, 7, está aqui a primeira parte.
2 vezes o K, 2 vezes o 7, 14. Está aqui a segunda parte. E 3 vezes o 7, 21. Está aqui a terceira parte. Se nós somarmos esses valores, claro, né, o resultado será o 42. Beleza? Agora no item 8, olha só, sabendo que m sobre 35 é igual a n sobre 30, que é igual a p sobre 5, e que m mais n menos o p é igual a 24, calcule m, n e p. Pessoal, vou copiar essa proporção aqui, ó. M está para o 35, assim como o n está para o 30, assim como o P está para o 5. Bom, ele disse aqui ó, que M mais o N menos o P é 24, pessoal. Ele deixou engatilhado aqui uma propriedade que nós poderemos utilizar nas proporções. Propriedade que eu expliquei lá na videoaula. Olha só, eu posso, por exemplo, somar os 3 numeradores, colocar aqui, desde que a gente some os 3 denominadores e coloque aqui. Estou com a garganta até um pouco seca aqui, ó. Mas vamos lá. Só que agora eu não vou somar os 3 porque ele está dizendo assim, ó, vamos fazer o M mais o N menos o P. Então, ó, o M mais o N menos o P. Então, eu estou somando os 2 primeiros e subtraindo o outro. Vamos fazer a mesma coisa, vamos somar o 35 com o 30 e subtrair o 5. Tudo bem? Isso daqui, ó, a gente sabe que m mais n menos o p, o resultado aqui ó, é o valor 24. Então, vamos ter o 24 dividido. 35 menos o 5, bom, 35 menos o 5 é 30. Com mais 30 é o 60. O que a gente pode fazer? Ó? Poderíamos simplificar. Dividir aqui o numerador por 12, vou ter o 2. Dividir o 60, que é o denominador, por 12, terei o 5. Ou seja, essa fração aqui ó, é justamente 2 quintos. Isso daqui ó, é a nossa constante de proporcionalidade, o tal do K. Lembra que a gente viu isso na videoaula? Então, olha só. Se tudo isso daqui é uma igualdade, eu posso afirmar, então, que m dividido por 35 é justamente igual a 2 sobre 5. 2 dividido por 5. Poderíamos simplificar os 2 denominadores. Ó. Divide por 5 é 1, divide por 5 é 7. O 7 multiplica o 2, teremos, então, que o m, 2 vezes o 7 que sobrou, o m é 14. Beleza? Bom, vamos agora para o n. n sobre 30 é igual a 2 dividido por 5. A gente pode, sem problema também, a gente poderia simplificar os denominadores, mas poderemos também passar o 30 multiplicando. O que irá acontecer? Vamos ter, então, ó, que o n é igual a 2 vezes o 30 é 60, dividido por 5, o n é 12. Beleza? Agora, o p, né? P sobre 5 é igual a 2 sobre 5. Esse é o mais fácil. P dividido por 5 é igual a 12 dividido por 5. Cancelamos aqui os denominadores. Vamos ter justamente, então, o P valendo... desculpa, gente. Aqui, ó, no lugar do 12, é 2 quintos, né? Então, cortando 5 com 5, P, ele vale 2. Beleza? Agora, pessoal, no item 9, diz assim, ó, dividir o número 144 em partes, cuidado, olha só, inversamente proporcionais a 3, 4 e 12. Se nós fôssemos dividir o número 144 em partes diretamente proporcionais, utilizando a ideia do K, o que a gente faria? A gente faria 3K mais 4K mais 12K igual a 144. Mas isso seria se fosse proporcional. Como é inversamente proporcional, ao invés de 3K, vamos colocar K sobre
o 3. Tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte será o K sobre 4. E a terceira parte será o K sobre 12. Essas três partes juntas aqui resultam no número 144. Só que nós vamos ter que, primeiramente, calcular o mínimo múltiplo comum dessas três partes. Deixa eu colocar aqui o 144 e vamos fazer, então, o MMC dessas três partes. Entre o 3, o 4 e o 12, o MMC é o 12. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes o K, 4K. Mais 12 dividido por 4 é 3. Vezes o K, 3K. Mais 12 dividido por 12 é 1. Vezes o K, teremos o K. Isso aqui é igual a 144. Olha só, 4K mais 3K mais o K, isso aqui é 8K. Então, 8K é igual a 12, 12 está dividindo, passa multiplicando, igual a 12, que multiplica os 144. Bom, poderíamos simplificar, ó. Se eu dividir, por exemplo, por 4 aqui, eu terei o 2, dividindo por 4 aqui, eu terei o 3. Esse 2 que ficou lá de cá, ele passa dividindo o 144. Então, nós vamos ter aqui ó, o K igual a 3 vezes 144 dividido por 2, 72. E o K, então, 3 vezes 72, se fosse 3 vezes 70, 210. Como é 3 vezes 72, é 216. Esse é o valor do K. Para saber cada uma das partes, o que a gente faz? A gente substitui em cada um desses termos que a gente montou no começo. E a gente vai ter, então, cada uma dessas três partes aí, que são inversamente proporcionais aos valores 3, 4 e 12. Beleza? Vamos fazer isso? Olha só. Primeira parte, eu vou chamar de parte A. Tá? Essa parte A é o K sobre 3. 216 dividido por 3, 72. A segunda parte será o K sobre 4. 216 dividido por 4, teremos os 54. E a terceira parte, parte C, será o K dividido por 12. Ou seja, 216 dividido por 12, nós vamos ter o valor 18. Então, nós temos aqui as três partes, 72, 54 e o 18. Agora, no item 10, nós temos o seguinte. Determine três números cuja soma é 119, sabendo que o primeiro está para 3, ó, o primeiro está para 3, assim como o segundo está para 5, assim como o terceiro está para 9. Pessoal, vamos pensar nos três números assim, ó. O A é o primeiro, o B é o segundo e o C é o terceiro. O primeiro está para 3, então o A está para 3, assim como o segundo, que é o B, está para o 5, assim como o terceiro, que é o C, está para o 9. Tá? Ele disse aqui ó, que a soma é 119. Então, se nós somarmos esses números, A mais o B mais o C, olha só, propriedade de proporção, tá? Se nós somarmos os numeradores, deveremos necessariamente somar os denominadores. Então, A mais B mais C é a soma das três partes, diz que é 119, dividido. 3 mais 5 é 8, e 8 mais o 9, teremos o valor 17. Essa divisão aqui ó, é exatamente igual a 7. Bom, se nós temos aqui ó, igualdades, o que acontece? O A sobre 3 é igual a 7. Então, nós vamos fazer assim, né? O A sobre 3 é igual a 7. O 3 está dividindo, passa multiplicando. 3 vezes 7, então a parte A vale 21. B sobre 5 é igual
a 7 também. O 5 está dividindo, passa multiplicando 7, 5 vezes 7, a segunda parte B, 35. E a terceira parte é o C, e o C sobre 9 é igual a 7, o 9 está dividindo, passa multiplicando, nós vamos ter aqui o C, 7 vezes 9, C igual a 63. Beleza? Agora, no item 11, olha só. Que número diminuído de seus 2/5 e dos seus 3/7 é igual a 12? Então, olha só. Que número, por exemplo, o número x, diminuído de seus 2/5, não é diminuído de 2/5, dos seus 2/5 a 2/5 desse número x. E dos seus 3/7, então esse número diminuído dos seus 2/5 e também diminuído dos seus 3/7, poderíamos até colocar assim, 3x sobre 7 é igual a 12. Que número é esse, tá? Então, o principal dessa questão é nós fazermos aqui a montagem correta, interpretando corretamente o português e passando aqui para a equação matemática. Vou até repetir, ó. Que número x diminuído, ou seja, subtraindo dos seus 2/5 e dos seus 3/7 resulta em 12, tá? O denominador do x aqui, ó, é o valor 1. Então, nós vamos fazer o quê? O mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 7. Vamos colocar o 35. 35 dividido por 1 é 35, vezes o x, 35x, menos 35 dividido por 5 é 7. 7 vezes 2 é 14x, menos 35 dividido por 7 é 5. 5 vezes 3x, 15x. Isso aqui é igual ao valor 12. Tudo bem? Vamos continuar, então, do lado de cá. Olha só. 14x negativo com 15x negativo dá menos 29x. 35x menos 29x, ficaremos com 6x. É igual a 35 multiplicado pelo 12. Agora, reparem, esse 6 aqui, ó, ele está multiplicando, ele desce dividindo. Então, nós vamos ter que o x é igual a 35 vezes o 12 dividido pelo 6. 6 por 12 aqui, ó, dividindo é 2. E 2 vezes 35, teremos o x igual ao 70. Então, esse aqui é o número procurado. Agora, no item 12, nós temos o seguinte. Se a razão é uma divisão, né? Entre o valor bruto e o líquido de certo salário é de 6/5, vamos fazer o seguinte, ó. O valor bruto e o valor líquido de certo salário, ou seja, a razão entre eles, é igual a 6/5. 6/5, tudo bem? Que fração do salário foi descontado? Bom, se nós pegarmos, por exemplo, o valor bruto menos o valor líquido, nós vamos ter os descontos do salário, tá? Que é a mesma coisa dizermos que os descontos mais o valor líquido é o salário inteiro, que é o valor bruto, tá? Então, que fração do salário? O salário aqui nada mais é do que o valor bruto, né? Quanto você ganha. Depois vem os descontos e aí sobra o valor líquido. Bom, se nós fizermos o seguinte, ó, o valor bruto menos o valor líquido. Quanto é que vale o valor líquido? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma multiplicação cruzada aqui, ó. Nós vamos ter que o 6 vezes o valor líquido é igual a 5 vezes o valor bruto. Esse 6 está multiplicando, desce dividindo. Teremos, então, que o valor líquido do salário será 5 vezes o valor bruto dividido por esse valor 6. Então, no lugar do valor líquido, vamos colocar 5 vezes o valor bruto dividido por 6. Isso aqui é o que ele pergunta, né? Que fração do salário ele foi descontado. Então, qual é o desconto? Tudo bem? O que nós vamos ter aqui? Ó? Vamos continuar aqui. Tirando o mínimo múltiplo comum,
Lembra que aqui o denominador não aparece nada, é o 6, é o 1 no caso, né? Então, o mínimo múltiplo comum é o 6, dividido por 1 é 6 vezes o VB, 6 vezes o valor bruto, menos 6 dividido por 6 é 1, vezes o 5VB, 5 vezes o VB, que é o valor bruto. Isso aqui é igual ao desconto. Então, o desconto será 6VB menos 5VB dá 1VB, ou seja, o valor bruto do salário ficou dividido por 6. Olha aqui a resposta, ó. Que fração do salário foi descontada? Então, de desconto, nós tivemos 1/6 do salário, ou seja, 1/6 do valor bruto foi referente a descontos. Beleza? Agora, no item 13, olha só. Se dois investimentos estão entre si na razão 9/4 e o maior deles excede, ou seja, passa o menor em 15 mil, então a soma desses investimentos é... Então, olha só, dois investimentos, vamos chamar investimento A e o investimento B. Eles estão entre si na razão 9/4, ou seja, a razão entre eles é o 9 dividido por 4, tá? O maior deles excede o menor em 15 mil. Vamos supor que o A seja o maior. Então, o A menos o B, ou seja, o maior menos o menor, 15 mil. Tudo bem? Olha só o que a gente pode fazer. Eu posso, por exemplo, isolar o A. Então, nós vamos ter aqui, ó, vamos jogar o B aqui para cima. Nós vamos ter, então, que o A é justamente 9 vezes o B, 9B dividido por 4. Então, no lugar do A, vamos colocar 9B sobre 4. Olha só, no lugar do 9A, quer dizer, do A, 9B dividido pelo 4 menos o B é igual a 15 mil. Denominador do B, nós sabemos que é 1, tá? Então, tirando o mínimo múltiplo comum aqui, entre 4 e 1, é o 4. 4 dividido por 4 é 1 vezes 9B, 9B, menos 4 dividido por 1 é 4 vezes o B, 4B. Isso aqui é igual a 15 mil. Este 4 que está dividindo, ele passa multiplicando 15 mil. Então, 9B menos 4B, teremos 5B igual a 60 mil. 5 está multiplicando, 10 dividindo, portanto, B é 60 mil dividido por 5, o B vale 12 mil. Este é o investimento B. Como o A aqui, ó, é 9B sobre 4, então vamos lá. O A é 9 vezes o B, que é 12 mil, dividido por 4, né? Então, o A será 12 mil dividido por 4, 3 mil, vezes 9, 27 mil, tá? Então, repara o seguinte, chegamos aqui ao valor do B e o valor do A, tá? E a pergunta é, então, a soma desses investimentos, 12 mil mais 27 mil, a soma, então, A mais B, igual a 39 mil. Beleza? Agora o item 14 aqui, ó. Repartir 32 em partes proporcionais aos números 3, 5 e 8. Quais são esses números? Bom, se nós queremos dividir em partes proporcionais, vamos utilizar aqui facilmente a ideia do K. Olha só, a parte A mais a parte B mais a parte C, então, é igual ao valor 32. A parte A é proporcional a 3. Então, vamos colocar aqui 3K. A B é proporcional a 5. 5K. E a C é proporcional a 8. 8K igual, tudo isso, né, a 32. 3K mais 5K mais 8K, teremos 16K igual a 32. Portanto, concluímos que o K, que é a nossa constante de proporcionalidade, é igual a 2, já que o 16 está multiplicando, 10 dividindo. Se o K é 2, pessoal, poderemos descobrir aqui as três partes, ó. 3K proporcional a 5K e proporcional a 8K. Tudo bem? Olha só, a primeira parte proporcional a 3K
é 3 vezes o 2, primeira parte mede 6, vale 6, né? 5K é 5 vezes 2, segunda parte, vale 10. E 8 vezes o K, 8 vezes 2 é 16, né? 2 vezes 8, 16. Somando as três partes aqui, ó, nós vamos ter o total, que é 32. Beleza? No item 15, nós temos o seguinte, o número 192, ele foi dividido em três partes, tais que a segunda é o dobro da primeira. Vamos pensar assim, ó, as três partes, né? A parte A mais a parte B mais a parte C, as três partes juntas valem 192. Olha só, a segunda é o dobro da primeira, então a parte B é 2 vezes a parte A, e a terceira parte excede a segunda de 12 unidades. A terceira parte excede a segunda, ou seja, a terceira parte é igual à segunda mais 12 unidades. Beleza? Se fosse somente a terceira igual à segunda, seria C igual a B. Só que a terceira excede, ela passa a segunda em 12, ou seja, a terceira é 12, é o B mais 12 unidades. Tudo bem? Como nós sabemos que o B é igual a 2A, então a terceira parte será o quê? 2A mais o 12. As partes valem, nós queremos saber então quanto que cada parte vale. Bom, nós vamos ter a parte A mais a parte B, que é 2 vezes a parte A, mais a parte C, que nós concluímos que vale 2A mais 12. 2A mais o 12, tudo isso daqui é igual a 192. A mais 2A é 3A, com mais 2A é 5 vezes o A, mais o 12, igual a 192. O 12 aqui, ó, passa para o lado direito subtraindo. Então, 5A é igual a 192 menos o 12 é 180. E 180 dividido por 5, nós vamos ter que a parte A vale 36, tá? Então, a parte A vale 36. A parte B ali, ó, é o dobro da parte A, não é verdade? Então, a parte B vale 36, o dobro é 72, tá? E a terceira parte, que é a parte C, vale o quê? O dobro da parte A, 2 vezes o 36, que é 72, mais o 12. Então, a parte C vale 84, ok? Olha só, no item 16 temos o seguinte, 2 irmãos repartiram uma herança em partes diretamente proporcionais, ou seja, em partes proporcionais às idades. Sabendo que cada um deles ganhou, respectivamente, 3.800 e 2.200 e que as suas idades somam 60 anos, qual é a idade de cada um deles? Bom, vamos lá. A soma das idades, então, A mais o B igual a 60 anos, tá? E olha só, sabendo que cada um deles ganhou, respectivamente, 3.800 e 2.200, então, olha só, a razão entre as idades acaba sendo exatamente igual à razão de suas heranças. Por exemplo, a razão das heranças será 3.800 dividido por 2.200. Claro que nós poderíamos cancelar o zero com o zero e também simplificar, né? 38 dividido por 2, chegamos ao valor 19, e 22 dividido por 2, chegamos ao valor 11. Então, a razão entre as idades é 19 sobre 11, tá? Olha só, poderemos, por exemplo, dizer que a idade aqui, ó, do A é igual a 60 menos a idade do B. Feito, o que você fez aí? Eu passei o B lá para o lado direito, passa com o sinal negativo, tá? Então, nessa fração aqui, nessa razão, onde nós temos que A sobre B ficou igual a 19 dividido por 11, só para comentar aqui, tá, gente? Se a herança foi dividida de forma proporcional às suas idades, a razão das idades é exatamente igual à razão das suas heranças, tá? Então, A sobre B ficou 19 sobre 11, só que o A vale 60 menos B.
Então, 60 menos o B, dividido pelo valor B, é igual a 19 dividido por 11. Multiplicando cruzado aqui, ó, nós vamos ter, então, o seguinte, ó, 19 vezes o B, 19B. 11 vezes o 60 é 660, lembrando que o 11 multiplica todo o numerador. E o 11 menos o B, menos 11B. Este menos 11B vai lá para o lado direito e ele passa com sinal positivo. Então, 19B com mais 11B, teremos 30. 30B. Isso aqui é igual a 660. O 30 multiplicando, desce dividindo. Então, o B é exatamente igual a quanto, gente? 660 dividido por 30, isso aqui é exatamente 22. Então, o B tem 22 anos. Como a soma das idades aqui é 60, o A só pode ter 38 anos. Beleza? Agora, no item 17, nós temos assim, ó, certa quantia foi dividida entre duas pessoas em partes proporcionais a 2 e 3. Então, assim, ó, essa quantia foi dividida em partes proporcionais a 2 e 3. Então, o total é o quê? É a soma da parte A com a parte B. E a razão entre essas duas partes, A e B, é igual a 2 sobre 3. Tá? Como o A aqui está para o 2, o A é um valor menor do que o valor B, já que o B está para o 3. Tá? Sabendo que a segunda parte recebeu a mais que a primeira, 1.000. Ou seja, a segunda parte recebeu a mais. Então, o B é exatamente igual à parte A mais o 1.000. Tudo bem? Então, olha só. Determinar qual o valor total da quantia distribuída. Como B é igual a A mais 1.000, nós vamos ter que o A dividido pelo B, que é o A mais o 1.000, isso aqui é igual a 2 terços, tá? Multiplicando cruzado, nós vamos ter o seguinte, 3 vezes o A é 3A, isso aqui é igual a 2 que multiplica o denominador, 2 vezes o A, 2A, e 2 vezes o 1.000, 2.000. Este 2A aqui, ó, vai para o lado esquerdo, ele passa subtraindo. Então, nós vamos ter 3A menos 2A é o A. Isso aqui é igual a 2.000. O A, então, é 2.000 e o B é 2.000 mais 1.000. Então, o B, a quantia é 3.000, tá? Como a pergunta aqui é o valor total, o total, então, será A mais B, 2.000 mais 3.000, total será R$5.000. Beleza? Agora, no item 18, nós temos o seguinte. Em seu primeiro mês de atividade, uma microempresa lucrou R$660. Os sócios A e B investiram, respectivamente, R$15.000 e R$18.000. Como deve ser dividido o lucro entre eles, uma vez que este é diretamente proporcional ao capital investido? Claro, né, pessoal? Quem investiu mais vai ganhar mais. Bom, olha só. A razão entre o que o A e o B investiram, a razão entre esses valores é igual a 15.000 dividido por 18.000. 15.000 é o que o A investiu, o B investiu 18.000, tá? Então, olha só. Cortamos os zeros. 15 dividido por 18, divide por 3 o numerador, nós vamos ter o 5. Divide por 3 o denominador, nós vamos ter o 6. Tá? Então, A sobre B é igual a 5 sextos. Tá? Se eu passar, por exemplo, esse B que está dividindo, passar multiplicando, o que acontece? Eu vou ter que o valor A é igual a 5 sextos do valor B, que é a mesma coisa que 5B sobre 6. Então, o que o A deve receber é exatamente igual a 5B sobre 6. Tá? É 5 sextos do que o B irá receber. Tá? Agora, olha só. O lucro
foi de 660. Então, o que o A irá receber mais o que o B irá receber deve ser somado, né, R$660. O A é 5B sobre 6. Então, vamos colocar aqui, ó, 5B sobre 6 mais o B é igual a 660. Opa, aqui é um 6, aqui é um 0. 660. Ficou um garrancho aí, mas tudo bem. Então, olha só, denominador aqui, ó, é 1. Então, nós poderemos tirar o mínimo múltiplo comum, que é o 6. 6 dividido por 6 é 1 vezes 5B, teremos 5B. Mais 6 dividido por 1 é 6 vezes B, 6B. Isso aqui é igual a 660. Esse 6 aqui, ó, passa multiplicando, não é verdade? Vamos continuar aqui em cima. 5B mais 6B, 11B. Isso aqui é igual a 660 vezes o 6. O 11 está multiplicando, desce dividindo. Pessoal, 66 dividido por 11 é 6. Então, 660 dividido por 11 é 60, vezes o 6. O B, então, ganhará 6 vezes 60, R$360. Como a soma é 660, o A deverá ganhar, né, R$300. Então, 300 o A e 360 o B. Beleza? Agora, no item 19, nós temos assim, ó. Em uma pesquisa sobre um projeto cultural realizada com a população adulta de um município, verificou-se que, para cada 3 pessoas favoráveis, haviam 7 pessoas contrárias ao projeto. Opa, poderemos fazer o seguinte, ó. Número de pessoas favoráveis está para o número de pessoas contrárias, assim como o 3 está para o 7. Ah, Ferreto, eu fiz assim, ó. Favorável está para 3 e contrária está para 7. Pode ser também? Claro que pode, sem problema algum. É a mesma coisa, tá? Então vamos lá, continuando. O total de adultos do município é estimado em 20.000 pessoas. Então, o número de pessoas favoráveis mais o número de pessoas contrárias, 20.000 pessoas. Tá? O que nós poderíamos fazer antes de nós lermos aqui as respostas? As alternativas, quer dizer, né? O C pode passar multiplicando. Então, nós vamos ter que o número de pessoas favoráveis é exatamente igual a 3C sobre 7. Então, no lugar do F aqui, ó, 3 vezes o número de pessoas contrárias dividido por 7, mais o número de pessoas contrárias, 20.000 é o total. Como nós sabemos, o denominador aqui é 1, né? Então, poderemos fazer o mínimo múltiplo comum assim, ó. Entre 7 e 1 é 7. 7 dividido por 7 é 1, vezes o 3C, 3C, mais 7 dividido por 1 é 7 vezes o C, 7C igual a 20.000. Este 7, ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, nós vamos ter 3C mais 7C, isso aqui é 10C, igual 2 vezes 7 é 14. E nós temos ainda 4 zeros, ou seja, 140.000. Este 10 está multiplicando, 10 dividindo, ou seja, a gente corta um zero com um zero. Então, o número de pessoas contrárias acaba sendo de 14.000 pessoas contrárias. Pessoas favoráveis, como o total é de 20.000, 6.000 pessoas favoráveis. Qual é o número de adultos favoráveis ao projeto? Favoráveis, pessoal? 6.000. Admita que 1/5 dos homens e 2/5 das mulheres sejam favoráveis ao projeto. Qual o número de homens contrários ao projeto? Então, ó, 1/5 dos homens e 2/5 das mulheres são favoráveis ao projeto. Bom, vamos fazer assim, ó. Nós sabemos que homens adultos mais mulheres adultas totalizam nessa cidade, então, 20.000. Tudo bem? 1/5 dos homens, então, 1/5 dos homens é H sobre 5, tá? E 2/5 das mulheres, mais 2/5 das mulheres,
2/5, ou seja, 2m sobre 5, são favoráveis ao projeto. Então, 1/5 dos homens mais 2/5 das mulheres são favoráveis ao projeto. Favoráveis, nós temos 6.000 pessoas. Tudo bem? Então, olha só. Como nós temos aqui o mesmo denominador, nós vamos ter que o H mais 2m dividido pelo valor 5 é igual a 6.000. Então, o H mais 2m, 5 vezes 6.000, 30.000. Bom, como nós sabemos aqui, ó, H mais m é igual a 20.000. Vamos botar aqui, ó, H mais o m, H mais o m é igual a 20.000. Poderíamos fazer o quê, pessoal? Fazer um sisteminha aqui, né? Olha só. Para nós cortarmos o H e o H, vamos multiplicar aqui, ó, por menos 1 toda essa equação de baixo. Ou seja, aqui ficará negativo. Vamos colocar aqui também um valor negativo e aqui ficará negativo, tá? Agora, somando tudo, H com menos H, cortamos. 2m menos m, m. 30.000 menos 20.000, 10.000. Então, o número de mulheres, no caso, 10.000 mulheres, tá? Se homens mais mulheres é 20.000, então o número de homens também 10.000 homens. Agora ele diz assim, ó, a pergunta, qual o número de homens contrários ao projeto? Se 1/5 dos homens é favorável, o que acontece? 4/5, o restante, 4/5 dos homens são contrários. 4/5 de 10.000, 4/5 total de homens, né? 4/5 de 10.000, isso aqui dá 4 vezes 10.000 é 40.000, dividido por 5, 8.000 homens são contrários ao projeto. Beleza? Agora no item 20 nós temos assim, ó. No dia da inauguração de uma livraria, foram vendidos 750 livros. Sendo de 2 para 3 a razão entre o número dos livros vendidos de autores estrangeiros e de autores brasileiros. Determine, ó. 2 para 3 é a razão, tá? 2 para 3 é a razão entre quem? Entre o número de livros vendidos de autores estrangeiros e de autores brasileiros, tá? Como foram vendidos 750 livros, os livros de autores estrangeiros mais de autores brasileiros, então vendidos, totalizou aqui 750, tá? Vamos resolver isso aqui, depois a gente vai ler aqui os itens A, B e C. Bom, o que nós poderíamos fazer? Este B está dividindo e passa multiplicando. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que o E, estrangeiros, né, é igual a 2B dividido pelo 3. Bom, então, no lugar do E aqui, vamos colocar o 2B sobre o 3, mais o B é igual a 750. A gente pode tirar o mínimo aqui, pessoal, ou simplesmente multiplicar tudo por 3. Ferreto, por que multiplicar por 3? Porque se nós multiplicarmos esse termo aqui por 3, nós iremos cancelar esse 3 com esse 3 que está aqui. Não é verdade? Então, olha só. 2B vezes 3 dividido por 3, ficaremos com 2B. Então, 2B. 3 vezes o B, 3B. 3 vezes os 750, se fosse 3 vezes 700, 2.100. Como é 3 vezes 750? 2.250. 2B mais 3B é 5B. É igual a 2.250. Então, o B será 2.250 dividido por 5. Nós vamos ter o valor 450. Então, livros de autores brasileiros, 450 vendidos. De autores estrangeiros, como a soma é 750, estrangeiros
300 livros, tá? Quantos livros de autores brasileiros foram vendidos? Brasileiros, 450. Quantos livros de autores estrangeiros foram vendidos nesse dia? 300. A diferença entre esses dois valores, bom, a diferença, 150. Beleza? Olha só, no item 21, em cada tabela, o x é diretamente proporcional ao y, tá? Então, significa que x sobre y, vamos colocar aqui, ó, o x está para o y, assim como o 3 está para o 2, assim como o 6 está para o 4, não precisa nem escrever, assim como o 16 está para o A, assim como o 30 está para o B. Bom, olha só, primeiramente, vamos pegar essas duas frações aqui, ó, tá? Então, 16 sobre A é igual a 3 sobre 2. Fazendo uma multiplicação cruzada, teremos que 3A é igual a 2 vezes 16, que é 32. Então, A é 32 terços. E o B, né, pessoal? Mesma ideia, tá? Agora vamos fazer assim, ó, 30 sobre B é igual a 3 sobre 2. Isso aqui vai dar, então, 3 vezes o B, é 3B, é igual a 2 vezes 30 é 60. 60 por 3, o B, então, vale 20. Ok? Agora, no item B, nós temos o seguinte, ó. 1,4 está para 0,7, pessoal. 1,4 e 0,7, reparem que exatamente um é o dobro do outro. Então, 1,4, se ele está para 0,7, isso aqui é exatamente igual a 2. Tá? Então, essa razão aqui é 2. 2 é igual a 1,8 dividido pelo B, que é igual a dividido por 1,2, que é igual a 3,2 dividido pelo C, que é igual a 4 dividido pelo D. Bom, repara o seguinte, se essa razão aqui, ó, é 2, o numerador é o dobro do denominador. Então, o B aqui, ó, só pode ser 0,9. Se o numerador é o dobro, olha só, se aqui é 1,2, o A é 2,4. Se o denominador é a metade, 3,2, o C só pode ser 1,6. E se o numerador é o dobro, então o D aqui é a metade, né, do 4, ou seja, o D vale 2. Beleza?